Sim, 10h20, bom dia a todos. Oi, Júlia. Doutora Rosseto, como vai? Tudo bem, doutor Rubens? Tudo ótimo, senhor? A doutora Rosseto com essa carinha, eu me lembro dela quando era, sei lá, R1. Eu falei, como é que você chama Ju? Eu falei, Ju? Você tem que ser um nome profissional. Qual é teu nome? Júlia Rosseto. Tá bom, a partir de agora você é doutora Rosseto. Todo mundo queria saber quem era a doutora Rosseto no departamento, lembra, Ju? Agora tá aqui, ó, Júlia Rosseto. Sem Ju. Eu vi. Não, porque Ju é ótima, tinha 15 Ju no departamento, né? Muito bom. É bom ter o Renato Ambrosio aqui. Quando a gente fala de inovação, de sucesso, inteligência artificial, o diabo de coisa boa parece o nome do Renato, né? Um Bom, prazer, bom dia a Renato. todos. Estava acompanhando tudo aqui. Excelente. Corredor do Zoom, adorei esse termo. Realmente é o corredor do Congresso, é o corredor do Zoom. Põe o cara para falar no Zoom 20 minutos, ninguém aguenta, né? O cara pode ter ganho prêmio Nobel, ninguém aguenta. Ó, tem outro jovem inquieto, impetuoso aí, é o Mauro Campos. O Mauro Campos jogou cocô no Caio, no Edu e em mim, quando a gente mostrou para ele o primeiro rascunho e falou: inovação? Vocês não estão inovando coisa nenhuma, essa inovação é uma droga, não tem nada. Hoje de manhã, Caio, Mauro, o Caio às 7h30 da manhã já falava para mim: ó, eu acho que a gente vai conseguir inovar, estou preocupado com o Mauro. Eu falei: não, o Mauro é assim mesmo, tudo bem. Bom dia, Rubinho, obrigado. Eu vi que Oi. você comentou um pouco sobre o evento daqui a 2 ou 3 semanas. Muito do que vocês acabaram de discutir é isso aí, como é que a gente vai incorporar algumas tecnologias aí no nosso dia a dia, né? Para isso, uma palavra é fundamental. A tecnologia ela tem que ter um bom fundamento para que ela seja mais duradoura e você consiga diluir o custo ao longo do tempo. Isso é o que torna dos mecanismos para tornar a adoção de novas tecnologias possível para a sociedade. Aquela tecnologia que vai estourar por um ano e meio e depois cair em ocaso, essa com certeza ela não vai ter espaço na sociedade, né? Ou seja, ideias, equipamentos que têm forte poder de marketing e muito pouco princípio conceitual, esses realmente estão fadados ao fracasso, né? Então, para quem aí está investindo ou pensando em tecnologia, vale a pena ler fundamentos daquela tecnologia. É igual investir na bolsa. Você não investe em empresa que você não conhece fundamentos, para entender se aquela empresa é sustentável. Assim, a gente imagina que essas tecnologias têm que mostrar conceitos sólidos e, por isso, ter sustentabilidade, durabilidade, que é uma coisa que parece que sumiu dos negócios, né? Hoje a gente compra um computador com data certa para acabar, uma geladeira com data certa para acabar, programas instalados dentro dessas máquinas que levam à falência da máquina antes de 2 ou 3 anos, né? Isso é um conceito que rapidamente precisa mudar para que a gente possa adotar novas formas de diagnóstico e tratamento no nosso dia a dia. Ou seja, elas precisam durar um bom tempo para serem viáveis economicamente. Também professor expired, né? Eu officially expired em março desse ano com 75 anos. Já sou officially expired. Não sou a máquina, os recursos humanos também são officially expired. Isso vai depender Mas é a tal do coisa. plano europeu, A né? gente investe tanto na formação de pessoas e o tempo que eles dão de retribuição para formar jovens, às vezes é muito curto. É exatamente inovação, né? Vamos investir, é um jovem, vai produzir, investimos um monte, produz por um ano e vai embora. É o tipo do investimento em inovação que não vale a pena. A gente tem que investir em quem vai se manter um bom tempo reproduzindo, reverberando, refratando o que aprendeu. Então, isso é importante. O seu exemplo é um dele. É um desses, né? São o quê? 50 anos de carreira como docente,
apesar da universidade cegamente querer te tirar da linha, não consegue, né? A gente proibiu sua aposentadoria, acho que é uma das primeiras vezes na universidade que a gente proíbe que o professor titular se aposente, né? Porque a sua energia ela é incrível, né? A gente está vendo aqui eu vou ter a indelicadeza de falar isso, mas quase que uma nova Academia Nacional de Medicina, né? Toda identificada, unindo, né, toda a riqueza da experiência dos seus membros com essa energia inovadora, né? Isso é incrível, vocês estão de parabéns, realmente a Academia Nacional está inovando numa coisa que a gente não via muito acontecer, né? Então, isso realmente eu estou tendo a felicidade de acompanhar essa revolução dentro de um grupo de amigos, vamos dizer assim, que agora tem um papel muito importante, emprestar experiência para estimular todos os jovens que estão participando aqui hoje de um evento como esse. Parabéns, Rubinho. Parabéns, Osvaldo, você também aí. Eu acho que realmente a Academia Nacional de Medicina é um thinking tank, é desse jeito. Agora, eu concordo com você, Mauro, cada vez mais o ser humano dura mais, a máquina dura menos, então tem que investir no ser humano. Eu fico muito feliz porque eu deixei de ser servidor em março e voltei a ser colaborador, quer dizer, eu só colaboro aquilo que eu quiser e que as pessoas quiserem do outro lado. Agora, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para o velho, mas eu concordo com o que o sistema faz, que o velho, a partir de uma certa idade, não pode mais ter poder. Porque senão a tendência é o poder ser velho. E pior ainda que o velho é quando você cria um jovem que é um velhinho jovem, é horrível. O velhinho jovem é terrível, o professor que escolhe um jovem para ser como ele. Então, uma vez eu ganhei uma medalha muito importante dos Estados Unidos e um outro cara muito mais importante que eu ganhou uma medalha e ele falou assim para o sujeito, olha, você era o presidente da Alcon, era o CEO da Alcon, ele falou para o presidente da Alcon, olha, você já trabalhou para mim, durante muitos anos você trabalhou para mim, depois, durante muitos anos nós trabalhamos juntos, agora eu trabalho para você. Então, Mauro Campos, Caio Regatieri, vários outros já trabalharam para mim, depois trabalharam comigo. Agora eu trabalho para eles, para o Paulo Shore. Essa é a dinâmica, é sutil, mas é verdade, entendeu, Mauro? O poder não pode ser do mais velho, o poder tem que passar para o jovem e o velho tem que ajudar o velho tem que trabalhar para o jovem. Não é fácil, mas é possível. Paulinho Shore está aí também presente aí. Eu queria falar para o Mauro que a ideia... Doutor Caio, está na hora do reinício. Está na hora do reinício. Depois eu falo para o Mauro. Mauro, beijo. Bom, vamos começar a próxima Outra coisa sessão que eles agora. falam disso, health break. Sabe o que é health break, Caio? Não. Ir no banheiro. Health break. Mais uma criação do presidente durante essa gestão da academia, né? Health break, é ir no banheiro. Health break. Inovação. Mas vamos continuar com o nosso simpósio de inovação. O próximo painel vai ser coordenado pela doutora Júlia Rossetto, que faz parte também do programa de Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina e também está afiliada ao Departamento de Oftalmologia da Unifesp. Bom dia a todos. É um enorme prazer ser membro dos Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina. Desculpa interromper o papo do corredor, que de fato é muito bom, mas a gente vai dar início à nossa terceira mesa de hoje. A gente acabou de falar de tecnologias em oftalmologia e a gente vai passar por um tema que é muito mais popular, que é a presbiopia. Considerando o aumento da expectativa de vida, eu acredito que muitos de nós vamos viver a maior parte da nossa vida presbitas do que sem presbiopia. Então, acho que pode ser um tema interessante para todos nós. Vou compartilhar minha tela para apresentar a mesa. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Deixa eu só ver aqui. Perfeito, Júlia. Perfeito. Vou começar, então, eu vou moderar essa próxima mesa. O Caio já me apresentou, meu nome é Júlia Rossetto, e os nossos panelistas vão ser a doutora Raquel Gomes, que é especialista em catarata congênita e cirurgia refrativa, doutora em oftalmologia pela Unifesp, e fez pós-doutorado na Tufts, em Boston. O doutor Renato Ambrosio,
professor adjunto de oftalmologia da Unirio, professor afiliado da pós-graduação da Unifesp, a escola, presidente da ISRS e diretor de cirurgia refrativa da Visare Rio. E, por fim, Dr. Mauro Campos, que está já com a gente conversando, professor associado da escola Unifesp e diretor médico do Grupo H Olhos. Eu preparei uma apresentação para guiar a nossa discussão, mas vocês fiquem à vontade para falar a qualquer momento. Queria começar abrindo a palavra para o Dr. Mauro, para ele falar para a gente o que é a presbiopia e quais são os fatores de riscos que a gente pode associar à presbiopia. Opa! Eu mesmo vou falar? Sim, pode falar, por favor. Tá. Vou me basear nisso que você está apresentando aí, tempo e temperatura. Hoje a gente tem um problema sério da presbiopia no mundo todo. Após os 40 anos de idade, os números são superiores a 50% de pessoas acometidas. Obviamente, as pessoas hipermétropes iniciam sintomas de presbiopia mais precocemente, e aqueles que vivem em países ou em localidades próximo à região equatorial e também com maior exposição à luz ultravioleta podem ter esse problema. Atualmente, um dos modelos para a gente estudar presbiopia e as proteínas que estão dentro do cristalino é o peixe-dente, que vive na Antártida. Ele está acostumado a viver em baixíssima temperatura, e como o peixe está dentro da água, a córnea é um elemento refrativo muito fraco, porque não tem mudança no índice de refração entre a água e o interior do olho, a superfície da córnea. Assim, esse peixe tem que ter um cristalino incrível, cheio de proteínas cristalinianas de alta capacidade de elasticidade. Por quê? Porque ele precisa compensar o fato da córnea estar na água e não ter aquela mudança do índice de refração entre o ar e a água que a gente encontra. Esse modelo nos ensina alguma coisa, talvez o elemento mais importante dentro do índice de refração do cristalino e a capacidade elástica das fibras cristalinianas venha de uma proteína, de uma classe de proteína chamada cristalina, cujo nome não tem nada a ver com cristalino. Ela tem esse nome porque ela tem alto índice de refringência e ela é transparente, mas ela é presente em vários tecidos. As alterações dessa proteína cristalina ocorrem na presbiopia, na catarata e em outras doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Ou seja, o estudo da presbiopia pode ajudar de uma forma integrada com o entendimento de outras doenças, como o próprio Alzheimer. Doutor Mauro, em relação ao papel da musculatura ciliar e do cristalino em si, o que você acredita que é mais importante Quase nada. É importante que você pergunte isso, né? Porque a gente sempre tem umas informações boas sobre musculatura ciliar. Trata-se de um músculo liso. Portanto, obter hipertrofia desse músculo é muito difícil. Você pode exercitar a musculatura ciliar a vida inteira, como um leitor, por exemplo, como um ourives, por exemplo. Seu músculo ciliar ele vai terminar a vida com o mesmo volume se você não fizesse isso. Existe estudo recente de autópsia de globos oculares, centenas de globos oculares desde a infância até mais de 100 anos de idade, mostrando que a musculatura ciliar praticamente não se modifica ao longo da vida. Ela aumenta um pouco o seu teor de tecido conectivo, porém a sua capacidade contrátil varia muito pouco. Não só isso, como em alterações mesmo circulatórias. Você sabe que não tem só musculatura ciliar, musculatura lisa dentro do olho. Um estudo interessante de um acadêmico, que é o professor Miguel Surugi, em disfunção erétil, comparando a musculatura lisa do pênis de indivíduos com má circulação arterial e boa circulação arterial. E ele consegue demonstrar que o volume
de músculo liso no pênis que não obtém ereção é o mesmo daquele que obtém ereção. Ou seja, estudos morfométricos de volume demonstram que a musculatura ciliar é praticamente a mesma ao longo de toda a vida. Então, eu não tenho, de certa forma, um problema na musculatura ciliar, e sim no cristalino, tanto no seu índice de refração, quanto na sua capacidade de transparência e elasticidade. Perfeito. Só para a gente comentar um pouco do tamanho dessa oportunidade, né, de tratamento da presbiopia, em 2005 tem um relato de que há 1 bilhão de pessoas présbitas no mundo, das quais 517 milhões não tinham óculos ou não tinham óculos adequados, e 410 milhões incapazes de fazer tarefas próximas, o que impossibilita grande parte da nossa atividade de vida diária. E a deficiência da presbiopia não corrigida já foi reportada em 94% no mundo em desenvolvimento, e um estudo na Amazônia em 96,5%, dos quais 3/4 poderiam ser corrigidos só com o uso de óculos para perto. Queria pedir para o Dr. Renato comentar para a gente como é que é o impacto na qualidade de vida dos pacientes, o que os pacientes se queixam, o que você acredita que seja um problema que você vê no consultório. Oi, Júlia, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu fico feliz de ter recebido esse convite, participar, ver amigos aqui, o Oswaldo Moura Brasil, pai e filho, participando. Eu fico realmente muito feliz de participar desse excelente evento, falar de inovação, falar de coisa que a gente realmente gosta de falar e de fazer no nosso dia a dia para ajudar o paciente. Eu fiz oftalmologia também ligado à parte da família, e eu entendo sobre presbiopia desde a 7ª série, quando eu fiz um trabalho sobre oftalmologia. E eu gostei de entender sobre a presbiopia, porque muita gente perguntava por que precisa usar óculos depois dos 40 anos. Só que eu só pude entender isso de verdade há pouco tempo, quando eu comecei a precisar de óculos para perto. Não sei se vocês perceberam, toda hora eu tiro e boto óculos aqui, porque eu sou um presbita emétrope, e realmente tem pouca coisa para me ajudar. E como cirurgião refrativo, eu posso dizer de experiência própria e experiência clínica que isso realmente é uma das coisas que mais atrapalha a qualidade de vida dos seres humanos. Só acontece com todas as pessoas. Eu acho que a incidência de presbiopia ela é de 100% a partir do momento que a pessoa vive o suficiente. Então, quando a pessoa me pergunta, eu vou precisar de usar óculos? Eu falo, se Deus quiser, vai. Porque se você não precisar de usar óculos, é que você foi embora desse planeta antes. E o impacto na qualidade de vida, ele está associado a várias alterações que a gente tem no nosso organismo, que a gente perde muito da nossa capacidade, vamos dizer assim, de fazer exercício, de ter uma capacidade de praticar as atividades que a gente estaria até os 35, 38 anos de uma forma tranquila. Isso começa a literalmente ficar mais difícil. Então, eu acredito que melhorar a qualidade de vida das pessoas presbitas, diminuindo a necessidade de óculos para esse tipo de situação vai realmente fazer um impacto tão grande quanto a disfunção erétil, como o Mauro bem mostrou, e existem vários paralelos na relação do músculo liso e eventualmente das cristalinas, que a gente precisa entender cada vez mais. Então, realmente, o impacto da qualidade de vida que pode fazer a diferença como muita gente fala, o santo grau do cirurgião refrativo é a reversão da presbiopia, e a gente precisa tentar fazer o nosso cristalino, que é um cristalino muito melhor do que a melhor lente intraocular que a gente possa desenvolver. O cristalino natural, transparente, ele tem mais qualidade de ponto de vista óptico para o paciente, e a gente tentar reverter esse cristalino natural talvez seja a melhor coisa, a melhor estratégia, e talvez a gente esteja chegando no ponto de poder oferecer isso no dia a dia do paciente. Obrigada, doutor Renato. Eu queria agora, só para a gente contextualizar o tratamento atual, convencional, se a doutora Raquel pudesse comentar sobre o que os pacientes se queixam do uso de óculos e o que eles procuram quando eles querem uma solução diferente de um bifocal, multifocal e etc. Todos, obrigada pelo convite, Júlia, é um prazer estar aqui. Realmente... a gente tem que pensar em duas populações diferentes, né? Existe a população que já usa óculos antes de ficar presbita, né? E existe pessoas como o Renato e como eu, que acabei de completar 40 anos, já estou
sofrendo por antecipação, que é pessoas que nunca usaram óculos e agora começam a ter uma dificuldade que às vezes ela não consegue nem descrever exatamente o que está acontecendo, né? Eu tenho pessoas muito próximas que começam com 42, 43, tá esquisito, o que é isso? Então, assim, a gente tem que pensar, primeiro a população que já usa óculos, a gente vai explicando a progressão dessa doença e à medida que o paciente ou já usa óculos ou já usa lente de contato, a gente tenta ajustar isso, né? O paciente usuário de lente de contato, a gente pode iniciar o uso de uma báscula, monovisão. Os pacientes que usam óculos, a gente acaba prescrevendo multifocais. Mas, principalmente, o começo da presbiopia é uma fase bem difícil para os pacientes, porque é uma queixa que ele não sabe, muitos não querem começar a usar o multifocal, e a gente fala, não, mas você precisa do multifocal, mas eu vou fazer 2 óculos, que tipo de multifocal eu devo fazer? Né? Então, esse início da presbiopia, até que toda a capacidade de acomodação seja perdida, muitos pacientes ficam nessa luta de ou fazer um multifocal, ou tira e põe o óculos. Os míopes têm a vantagem de poder tirar o óculos, né? Uma coisa que começa a acontecer muito com os míopes. Agora eu tiro o óculos para ler. Então, a gente começa a entender qual que explicar, é o processo de envelhecimento e a perda da acomodação. Então, essa fase, até que a acomodação esteja totalmente estabelecida, é uma fase bem difícil para os pacientes. Eles se queixam bastante e os emétropes realmente é desafiador, porque são pessoas que nunca usaram óculos, nunca usaram lente. Eu tenho muitas pacientes que começam a manifestar uma hipermetropia latente em torno dos 38, 39 anos e não querem usar óculos, elas preferem ver embaçado, ver mais ou menos, do que começar a usar óculos, até que aquilo esteja realmente estabelecido. Então, é uma coisa que já vai perturbando a vida da pessoa, já vai tirando um pouco o conforto de ler, o conforto de se maquiar, o conforto de fazer atividades simples do dia a dia. E muitos pacientes lutam um pouco contra isso. E eles até falam, mas se eu começar a usar óculos, eu vou me acostumar, eu vou ficar mais dependente do óculos, né? Uma ideia que a gente tem de que o óculos vai fazer isso acelerar mais rápido. E não é, a gente sabe que isso não é verdade, é um processo que a gente não tem nenhum controle, a gente não tem nenhum poder sobre ele e realmente essa fase de início da presbiopia é bem desconfortável para os pacientes. E também tem as questões do uso de multifocal, que é bem difícil, né? Tem adaptação ao óculos multifocal, tem queda em idosos, às vezes adaptar uma atividade diferente, a distância do computador, da leitura, do celular. Então, não é tão simples, né? Não estou enxergando, põe o óculos. O óculos parece uma solução simples, mas nem sempre todo mundo se adapta a essa solução. E eu acho que é importante a gente oferecer opções, para o paciente saber as opções que ele tem disponível hoje para melhorar a qualidade de vida. Perfeito. Então, vamos entrar agora nessas opções de tratamento. Vamos começar pelo tratamento farmacológico. O Dr. Rubens já comentou hoje da pilocarpina para presbiopia. Eu queria que o Dr. Mauro pudesse comentar dos mecanismos dos colírios e das novas opções de colírio para presbiopia. Bom, é interessante, né, ver esses novos colírios, né, que não são novos, né? Eles só estão tendo um posicionamento diferente no mercado. A prodroga do ácido lipóico, né, esse éster, como vamos dizer, um mecanismo de você alterar quase que o grau de hidratação da estrutura. Produtos onde você poderia reduzir a quantidade de crosslink entre as fibras colágenas, principalmente tipo 4 que tem no olho. E a pilocarpina com a associação a medicamentos que diminuem os efeitos colaterais da pilocarpina, como a miose excessiva e a consequente redução à sensibilidade ao contraste,
a inflamação que a pilocarpina produz no segmento anterior, o que te exige usar o anti-inflamatório não hormonal na composição dessa droga, o uso de uma substância tipo a própria fenilefrina ou epinefrina em associação à pilocarpina para conter o mecanismo de miose, e um lubrificante nessas formulações. Isso o que houve de mudança ou de inovação nisso é, na verdade, como a indústria vai posicionar esses colírios, não mais como um tratamento definitivo, permanente da presbiopia, e sim como um colírio social, que você vai usar, principalmente no caso da pilocarpina, com efeito por 2 a 4 horas em um dia ou outro dia. Não será um colírio para se usar sempre, diariamente, imaginando que você vai evitar tanto a instalação quanto a progressão da presbiopia, mas sim você poder uma melhor qualidade de vida por algumas horas. Esse é o objetivo ou a forma que está sendo posicionada a pilocarpina com outros componentes nessas soluções. Eu nem sei muito se é uma solução, Acácio, depois você esclarece para a gente, mas é mais ou menos isso. O que mudou no sentido das drogas é a forma que elas se posicionam no olho. Mas é importante entender o seguinte: você vai usar uma droga como o EV06, que já foi testado em modelos de catarata e presbiopia, onde você praticamente intoxica os ratos em alta quantidade de monóxido de carbono, que, de certa forma, faz lembrar o ambiente tóxico onde a gente vive. Do mesmo jeito, você vai bloquear o efeito da radiação ultravioleta sobre as fibras, bastaria usar um óculos escuro ou ter uma higiene melhor, higiene no sentido de hábitos, para proteger os olhos da radiação. Então, o que a gente vê não é tanto novidade em termos de drogas, é a mudança do posicionamento de algumas drogas e um olhar um pouco restrito ao mecanismo da presbiopia, que é imaginar que ela é causada por um único mecanismo. Como a gente comentou no início, o aumento de temperatura, e aí existe até uma preocupação com o aquecimento global. O aquecimento global pode produzir uma denaturação proteica no organismo e levar a um envelhecimento mais precoce. Então, a gente precisa entender que várias coisas estão acontecendo no meio ambiente, aumenta a chance de ter alguns problemas. Talvez a presbiopia com aquecimento e maior exposição à luz ultravioleta e, com certeza, a catarata também por maior exposição ultravioleta. Essas drogas, então, elas precisam ser posicionadas como uma droga social, alternativa à presbiopia no casamento, no batizado do netinho, aonde você vai precisar de algumas horas de mais conforto visual. Você não está tratando ou evitando a presbiopia, apenas compensando usando recursos ópticos. E o mais comum que a gente conhece é a miose. Cássio, eu gostaria de comentar sobre a parte farmacológica? Oi, obrigado. O Dr. Mauro tem toda a razão. O efeito a gente consegue, o que a gente não consegue é o prolongamento do efeito, né? Mas cada vez mais as tecnologias estão melhorando o desempenho dos fármacos, né, oculares. Então, eu acredito que em algum tempo talvez a gente consiga algum tipo de película, por exemplo, que consiga ter uma liberação constante durante um tempo prolongado e a gente consiga ter um efeito maior e um efeito duradouro. Mas, em princípio, é isso, a gente não consegue, né? Nós conseguimos manter durante um certo tempo, mas não por tempo indeterminado, pelo menos por enquanto, né? E realmente não tem novas drogas para isso, né? E proteínas denaturadas voltarem ao estado normal é uma coisa praticamente difícil de acontecer. Tá ótimo, obrigada. E, doutor Mauro, queria saber só se o senhor indica isso no consultório, como que o paciente vê isso, se eles usam, se eles veem benefício ou se na prática o uso é limitado.
Acho que o seu microfone está fechado. Eu mesmo formulo a droga, eu combino a pilocarpina com anti-inflamatório não hormonal, com uma pequena quantidade de fenilefrina e mais um veículo, pode ser um lubrificante, e a sugestão que eu faço é sempre use num olho só, teste o medicamento num evento onde você não tem uma responsabilidade muito grande para ver como é que se comporta. Se o indivíduo tiver o olho muito vermelho, eu posso aumentar o anti-inflamatório não hormonal. Se ele sentir dores ou cãibra pelo miótico, é a mesma coisa que eu faço. Se ele reclamar que a visão ficou muito escura, eu concentro um pouco mais o simpático mimético, de um jeito que eu consigo ter uma formulação adequada para cada indivíduo. Mas não faço isso com muita rotina. O que eu prefiro fazer é, o mais cedo possível, orientar os pacientes o que eles podem fazer para promover a própria saúde visual, protegendo de luz ultravioleta, protegendo de calor excessivo e às vezes até com boa nutrição, com zinco e cobre. Você sabe que a variação do zinco e o cobre aumenta a aglomeração proteica. E uma proteína aglomerada, ela simplesmente não funciona mais. Nós não sintetizamos cristalinas durante a vida. Isso só se dá no início. Por que a gente não sintetiza? Porque aquelas células epiteliais do cristalino, quando chegam no equador da lente, perdem todas as estruturas intracitoplasmáticas. Então, simplesmente eu não tenho mais retículo endoplasmático rugoso para produzir proteína. Então, elas não são mais produzidas. Essas proteínas são chamadas proteínas de longa duração, muito resistentes. Outro exemplo, a elastina que compõe a zônula. Ela precisa estar lá, elástica, não deformável, por toda a vida. Então, hábitos adequados durante o dia, proteção da luz, boa dieta, controle sobre alguns metais, pode fazer com que você tenha um retardo no aparecimento da presbiopia. Fora isso, o uso do colírio para essas situações ocasionais. E qual a orientação nutricional que o senhor dá voltada para esse melhor sempre, hábito? Claro. A gente, aí fazendo uma certa propaganda, né, do nosso grupo de oftalmologia integrativa na escola, como você sabe que determinados íons são importantes para manter a estabilidade de proteína, como o cobre, como o zinco, por exemplo, é interessante você saber a quantas anda essas concentrações no seu paciente. Seu paciente que precocemente pode ter sintomas de presbiopia, a não ser que ele seja hipermétrope e você não identificou isso, por que você não busca outras causas além daquela que você está acostumado a ver? Pode ser um sinal de um envelhecimento precoce. Envelhecimento que não vai trazer repercussões maiores, mas práticas. Por exemplo, a presbiopia. Então, você pode dosar metais para ter certeza que o seu indivíduo está bem nutrido, que não existe nenhuma intoxicação, que está levando a uma perda precoce da acomodação. Isso, obviamente, Júlio, em alguns casos, pode até ser considerado uma conjectura, mas existe o princípio teórico de pensar de uma forma mais integrativa. E a presbiopia, como você mesmo disse, é um dos sinais do envelhecimento. Então, vamos tratar do envelhecimento, vamos evitar, vamos retardar, vida saudável, menos exposição à ultravioleta. Você pode precisar da ultravioleta para sintetizar vitamina D, e cálcio, isso é outro problema. Mas você não precisa do excesso de luz ultravioleta que cause uma deformação, uma perda de propriedades proteicas, como você tem no corpo todo. Tá ótimo. O Dr. Paulo Chora, acho que quer fazer um comentário, ele queria fazer já no corredor. Queria chamar, se ele quiser comentar sobre esses aspectos da presbiopia. Fique à vontade, Dr. Paulo. Obrigado, Ju, e parabéns à Academia Nacional de Medicina e a vocês, jovens, incluindo o Rubinho,
que trouxeram o painel. Mas queria só contextualizar uma outra história, aí, puxando um pouquinho para um lado diferente do que o Mauro está falando, se a gente não deveria também prestar um pouco mais de atenção no que está acontecendo no ambiente e quanto a tecnologia está mudando esse ambiente e quanto a gente vai precisar ou não de acomodação como era no passado. Aí, assim, eu escrevi um artigo que era provocativo, que é quando crescer eu quero ser míope. E aqui todos somos míopes, está todo mundo olhando uma tela de computador com acomodação máxima ou submáxima, e o Mauro, que é míope, está feliz da vida, e eu que sou míope também estou feliz da vida, a gente está sem óculos, o Acácio, que não é míope, está com óculos. Será que a gente não vai, em algum momento, ter que se adaptar a um mundo onde a gente é míope durante um tempo grande, e depois, quando a gente sai para pegar onda, como o Mauro faz, a gente passa a ser métrope? Então a gente só precisa de 2 estados, não precisa desses todos intermediários, e a tecnologia está levando a gente para um lugar desse daí. É provocação só, para o Mauro, especificamente, que é bom de provocar, que ele dá respostas inteligentes às provocações. Eu queria só aproveitar para fazer uma pergunta ainda, para a gente passar para o próximo tema. Eu faço oftalmopediatria e eu sou muito perguntada às vezes sobre o filtro de luz azul, que a gente acaba não recomendando para as crianças, enfim, porque eles não têm que estar expostos a tanta tela. Vocês, nesse papel de proteger os olhos, vocês acham que a proteção de luz azul durante o uso de eletrônico tem papel nisso ou seria só luz solar? Vai, Renato, vai, Raquel, fala aí que eu já falei bastante, por favor. Eu acho que ainda falta estudos, né, para a gente entender exatamente o efeito da luz azul nessa questão física, né, do olho, na questão orgânica do olho. A gente sabe que tem efeitos no ciclo circadiano, hiperatividade, as crianças ficam mais agitadas, a gente tem, isso a gente já sabe, né, que o tempo prolongado com a tela e com a luz de LED, que a gente hoje agora é tudo LED, tem esse comprimento de luz maior. Mas eu acho que falta estudo para a gente saber se isso tem um impacto ou não na presbiopia. Tá ótimo. Então, vamos passar para o próximo assunto. Posso pedir um favor? Eu queria ouvir o que o Renato Ambrosio acha, porque eu quero aprender. Ô, professor Rubens, obrigado por me chamar aqui, mas eu concordo com a Raquel, a gente tem mais pergunta do que resposta, mas eu acho que saber fazer a pergunta talvez seja o grande ponto. Eu acredito que nessa questão do bloqueio, da proteção da luz azul, a gente vai para aquela questão que a gente hoje está usando a luz azul e está consumindo a luz azul como um device para fazer o crosslink na córnea, para tratar a ceratocone. Então, eu acho que tudo em excesso tem a grande questão de fazer mais mal do que bem. Então, essa proteção, o quanto dessa proteção e o quanto desse estímulo são importantes, eu acho que essa que é a grande pergunta. A pergunta não é se faz bem ou se faz mal, é o quanto de proteção e o quanto de estímulo que a gente vai precisar. Posso provocar um pouco mais, Raquel? Rapidinho. Primeiro, eu concordo. Esse artigo que o Paulo Choro escreveu, que o bom é todo mundo ser míope, eu quase todo dia eu falo para os meus doentes que querem lá plano 2020. Eu falei, você está com 25 anos, você tem 75 anos de vida pela frente, calma. Um certo exagero, eu faço monovisão e não precisa ter 20/20 de visão. 20/20 de visão é desperdício. Né? Eu fico muito mais preocupado com a minha visão para perto do que se eu estou com 20/30 ou 20/40 para longe. Agora, Mauro, eu tenho uma pergunta para vocês todos. Eu fico muito enrolado quando eu vejo o pessoal fazer coisa que não é baseada em evidência científica, né? Então, o que a indústria de óculos, de filtro, de computador faz dinheiro com isso é propaganda enganosa, né? Zeiss e outras companhias anunciando coisas sem a mínima coisa científica, né? A gente sabe que a população do brasileiro do norte, Amazonas, nordeste, não sei tanto o sul, é muito hipermétrope. A gente tem a presbiopia com 35 anos, os caras não conseguem enxergar. Por outro lado, o pessoal está muito desesperado aí que as crianças do Brasil vão desenvolver miopia. Será que esses hipermétropes futuros, usando muito computador na infância, vão ter alguma compensação e não vão ter mais essa presbiopia de 35 anos? E se a gente fazer esses analfabetos de muitas gerações do Brasil passarem a escola mais tempo e mais precocemente, além de mais bem educado,
vai compensar um pouco essa hipermetropia deles, mudando a história natural? Ô Rubinho, eu tenho uma opinião um pouquinho distinta, né, de um grande número de oftalmologistas hoje no Brasil, por exemplo, com essa questão dessa epidemia de miopia. Não é? Eles estão querendo fazer propaganda na Rede Globo para botar doente particular no consultório. É uma demagogia. Nenhum trabalho mostrou que está havendo aumento de miopia nas crianças do Brasil ainda. Você sabe disso. Não, isso a gente sabe. E você comentou uma coisa que é muito raro encontrar um hipermétrope no norte do Brasil, né? Na região norte, com certeza. Aliás, um míope, né? Na região norte do Brasil. Os hipermétropes predominam. E a gente identifica, né, Rubinho, em nossas idas para lá, pessoas presbítas com 35 anos. Agora, o que eu disse logo no começo, o treino da acomodação não ajuda na redução do problema, não ajuda no retardamento. Não, mas será que na infância essas crianças que seriam grandes hipermétropes, se é verdade que a atenção para perto constante na infância pode induzir uma miopia, será que poderia induzir também a diminuição da hipermetropia? Muito mais exposição à luz do que o esforço para perto, né? Isso, pelo menos, é o que centros australianos, asiáticos, principalmente, têm concluído. A exposição ultravioleta ela é benéfica nesse sentido, de evitar uma miopização. Não sei se você deseja miopização, pelo que Paulo Shor falou, ele deseja miopização. Ele entende isso melhor que a hipermetropia. Aí é um conceito bem disruptivo. É ótimo se a população tivesse miopizando, não desenvolvendo miopia patológica, mas se miopizando, porque isso pode vir a ser ótimo no sentido de evitar presbiopia no futuro. Então, tomara que eu esteja errado, que nós estejamos vivendo uma epidemia de miopia, porque isso só vai reduzir o número de presbítas, partindo do princípio que o míope pode tirar o óculos para ver de perto. Legal. Perfeito. Renato, algum comentário nisso, Renato? Eu acho que estimular as pessoas a ter mais educação vai ajudar a sociedade em tantos aspectos. Eu acho que se botar o tratamento visual da pessoa na conta é mais um argumento, mas eu acho que tem que estimular o pessoal a ler mais e, eventualmente, tudo isso vai ser interessante de ser entendido no futuro. Mas são ótimas perguntas e certamente eu acho que estimular o paciente a acomodar ajuda um pouco, mas a gente vai discutir isso agora. Eu acho que vai vir esse tema exatamente agora, de restaurar a acomodação a nível do músculo. Mas pode continuar, por favor, Júlia. Obrigada, Renato. Então, vamos seguir agora para um outro tipo de tratamento, que vai ser a eletroestimulação do músculo ciliar. Queria que o Dr. Renato já aproveitasse e falasse para a gente qual que é o mecanismo dessa estimulação. Eu escutei isso pela primeira vez, foi um colega da Itália, um colega que fez o treinamento dele aqui no Brasil, o Luca Gualdi, e ele tem uma das clínicas que eu acho mais bem organizadas e mais proativas que eu já visitei. O Luca, ele é bastante inovador, ele pega a tecnologia desde o início, e quando ele me falou pela primeira vez, eu não acreditei que isso pudesse ter alguma vantagem. E ele veio aqui para o Brasil, ele geralmente veio passar uma semana para um congresso, e ele me visitou e trouxe os dados que ele estava coletando. Eu cheguei a falar para ele, olha, você tem que coletar a visão e quantidade de palavras que a pessoa lê por minuto, várias variáveis que ele conseguiu coletar com o time dele de forma bastante cuidadosa. E eu, durante a semana, eu estava vendo esses dados junto com ele, eu falei assim, olha, você me convenceu, inclusive eu quero fazer no meu olho. E a gente fez esse procedimento, eu fiz nos 2 olhos, é um tratamento que é bem tranquilo de você feito. Essa aqui é a minha foto fazendo. No final de uma sexta-feira, ele ia jantar comigo e estava comigo no meu consultório na Tijuca. A gente mora na Lagoa, então a gente precisava de dirigir. Eu falei, você vai fazer meus 2 olhos, eu vou dirigir, você não sabe dirigir aqui no Brasil não. Tranquilo. E realmente foi bastante interessante, porque eu não senti absolutamente nada. Você bota essa lente, é tipo uma lente escleral, e sente um leve tremorzinho. E
depois de ter feito esse tratamento, eu senti alguma coisa no dia seguinte que eu comecei a ver de perto. Eu falei, ele estava já indo para o aeroporto, eu mandei a mensagem para ele e falei, olha, eu estou enxergando. Ele falou, é assim mesmo, o paciente vê no dia seguinte o resultado. Durou exatamente 1 semana e meia, e é quando teria que fazer de novo. Esse trabalho ele foi submetido, publicado no JRS e ganhou o prêmio a medalha de George Waring há uns anos atrás. E o problema todo é que a empresa que fazia esse tratamento, que fazia o aparelho da eletroestimulação, ela literalmente desistiu de fazer o projeto por causa de algumas questões de regulamentação na Europa, que eu exatamente não sei o que exatamente aconteceu, mas é uma coisa que poderia ser eventualmente considerada em conjunto. Eu gosto muito da questão da integração, juntar forças. Não é um tratamento sozinho. O problema da presbiopia ele é literalmente multifatorial. Você tem a acomodação a nível do cristalino e do complexo zônula músculo ciliar, que talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você consiga estender mais esse tempo de acomodação natural do paciente, que seria o ideal. A farmacologia, junto com esse tipo de tratamento, eu acho que seria a solução, vamos dizer assim, mais inócua para o paciente. Outras coisas que vão ser faladas aqui, que é o tratamento para tentar aumentar a flexibilidade do cristalino com o femtosegundo, mas isso também é mais ainda especulação, que tem pouco resultado clínico. Mas eu acredito que se eu fosse apostar em alguma coisa, é uma combinação de tratamentos, farmacológico e algum tipo de tratamento para estimular o músculo a ficar mais forte de novo. Perfeito. Vou seguir então para o próximo. Aqui, só dos resultados, desculpe. Eu acho que esse estudo que vocês produziram também com os resultados depois do tratamento, né? Quer fazer algum comentário? Não, foi esse trabalho que foi publicado no JRS, que o Luca ganhou a medalha do George Waring III em 2018, né? Foi no ano seguinte que a gente publicou. A gente ficou bem contente com essa repercussão, mas depois muito triste porque a empresa desistiu desse aparelho. Entendi. Mas não deixa de ser mais uma oportunidade. Pelo adiantado da hora, eu vou passar para o próximo. Então, a gente vai falar das lentes intraoculares, que, na verdade, as lentes em si não são um tratamento novo, que é a substituição do cristalino por uma lente intraocular, mas queria que a doutora Raquel comentasse sobre os tipos de lente. Se quiserem comentar sobre laser também, que você falou um pouco no corredor, não sei se tem alguma implicação também para presbiopia. Existem alguns tratamentos refrativos na córnea que a gente pode fazer para melhorar a profundidade de foco, né? Não aumenta a acomodação, que a gente aumenta a profundidade de foco do olho. Mas, atualmente, eu tenho utilizado para alguns pacientes, né, a troca do cristalino. Quando a gente comprova que o paciente já tem uma disfunção, principalmente pacientes hipermétropes, a gente atualmente tem a tendência de indicar a troca do cristalino. Os resultados refracionais são mais estáveis, os pacientes ficam mais satisfeitos. E isso nada mais é do que uma inovação de 1900, né? O Fresnel que inventou esse tipo de lente, e o Fresnel é um francês e essas lentes, né, que a gente conhece com esses anéis, que na verdade são prismas, elas são usadas em muitas coisas, a gente nem imagina, faróis de carro, faróis de navio, em equipamentos para pouso de avião. Então, esse tipo de lente já existe há muito tempo, é uma inovação antiga, mas que vem sendo aprimorada para uso intraocular, né? Então, hoje os óticos, os engenheiros óticos conseguem modular a altura e distância entre os anéis dessa lente, proporcionando maior profundidade de foco. E os resultados que a gente tem com essas lentes é realmente muito surpreendente. Claro que a gente tem que ser muito seletivo em quem que a gente vai fazer. A gente tem que fazer um exame oftalmológico bem minucioso, a gente tem que ser bem criterioso na indicação. A gente tem que explicar esses critérios e explicar os efeitos colaterais que também existem, né, com o implante dessas lentes, como halo, flare. Mas, como o Rubinho falou,
A nossa rotina hoje em dia, a gente não precisa ter uma visão 2015 para longe, né? A não ser que isso seja uma exigência sobre o trabalho. Eu acho que para pessoas que têm uma atividade mais dentro de casa e mais próxima, o benefício desses tratamentos é indiscutível, a felicidade dos pacientes é indiscutível e isso repercute em várias coisas, né, na qualidade de vida do paciente. Então, eu como cirurgiã de catarata, a gente começou a implantar essas lentes em pacientes com catarata e os filhos dos pacientes com catarata falaram, eu quero isso para mim, eu também quero ter esse benefício. E foi isso que motivou a gente a começar a indicar esses tratamentos mais precocemente, mas a gente tem que ser bem criterioso e conversar bastante sobre essas opções para os pacientes antes de indicar. Além das lentes trifocais, a gente pode realmente fazer outras coisas, como monovisão, né? A gente acredita que vai haver outras inovações nas lentes intraoculares. O que a gente não conseguiu ainda, que a indústria não conseguiu ainda, é uma lente acomodativa, uma lente que substitua o nosso cristalino de uma maneira mais semelhante ao nosso cristalino, que utilize o fato de que a musculatura ciliar ainda funciona, apesar da idade ela continua funcionando, e essas lentes ainda não chegamos numa lente ideal. A última que eu vi publicada, eu fico imaginando ter que explantar uma lente dessa, né? São lentes grandes, que às vezes é um conjunto de lentes que tem que encaixar dentro do olho, então uma coisa que ainda na prática acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar, mas talvez a gente evolua para uma lente acomodativa no futuro. E quais são os pacientes que você não indica essa lente? Quais são as principais coisas que você tem que avaliar antes de colocar uma lente dessa? A gente avalia a retina, né? Pacientes que têm alterações na retina, diabéticos descompensados, glaucoma avançado, pacientes míopes. A gente aqui, pelo menos na minha prática, e eu acredito que a maioria dos colegas, a gente ainda retarda a cirurgia de catarata porque pode haver um aumento na taxa de descolamento da retina. E os míopes têm essa vantagem, né, de poder tirar o óculos, então nem sempre eles são os pacientes mais satisfeitos quando fazem essa troca do cristalino. E a saúde ocular como um todo, né? A gente tem que avaliar isso antes de indicar. E tem alguns outros critérios, né, que a gente utiliza. Eu gosto muito de avaliar o tamanho da pupila, a função pupilar, superfície ocular é importante. Para a gente ter bons resultados com essas lentes, a gente tem que ter ser bem criterioso na indicação e evitar pacientes que tenham doenças oculares prévias, principalmente glaucoma, retinopatias, brusas, degeneração macular, etc. E alguma queixa... Doutora Júlia, restam 2 minutos para o encerramento. Tá ótimo. O doutor Eduardo quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Aliás, eu achei interessante que virou uma reunião familiar, né? A doutora Raquel fala e o doutor Eduardo levanta a mão pedindo autorização para falar. Tem que pedir autorização aqui, porque senão você já sabe, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? A gente viu recentemente, a gente recebe muito em nossos consultórios pacientes que há anos atrás fizeram uma cirurgia inovadora que foi a cerotomia radial. E a gente vê muitos pacientes com complicações, né? Às vezes a gente precisa fazer um implante de uma lente intraocular um pouco mais moderna e não pode por causa da superfície alterada desses pacientes. Então, o que eu acho que a gente tem que sempre ter em mente é que muitas vezes o que parece mil maravilhas hoje, seja um colírio, seja eletroestimulação, seja uma lente intraocular, às vezes isso no futuro pode ser um problema, né? Então, a gente nem sempre bota a nossa cabeça pensando daqui a 30 anos, como aconteceu, por exemplo, com a cerotomia radial. Então, eu acho legal a gente sempre botar essa questão em discussão, né? Sempre lembrando que isso pode ter uma repercussão somente daqui a anos, né? Então, acho importante isso. Tá ótimo, obrigada. Eu acho que a gente acabou nosso tempo, podíamos ficar falando muito mais tempo, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente passa para a próxima. Acho que o Oswaldo Moura Brasil vai falar, Oswaldo? Tá sem mudo. som, sem som.
sobre cirurgia de catarata com finalidade refrativa, eu acho que é uma felicidade grande, os pacientes ficam muito felizes, mas durante a minha vida eu vi uma incidência não desprezível de descolamento de retina que se segue à cirurgia de catarata em pacientes que tinham indicação de cirurgia de catarata. Acredito que a incidência de descolamento deve ser a mesma ou até maior num paciente que não tem catarata. Então, até hoje, eu sou renitente com uma cirurgia com finalidade refrativa num paciente que não tem catarata, simplesmente porque ele tem 45 anos e está presbítero. Talvez o tempo mude a minha ideia, mas hoje eu tenho medo. Uma das coisas que eu aprendi na Academia Nacional de Medicina é respeitar. Não, o conhecimento do Oswaldo em retina eu já sabia, mas a informação e o conhecimento dele em oftalmologia e em medicina. O Oswaldo é um dos acadêmicos mais assíduos a tudo que acontece de medicina lá. E eu concordo com o Oswaldo. A gente continua a ver, né, Oswaldo, pacientes operados de catarata por bom cirurgião, por finalidade refrativa, às vezes operado dos 2 olhos. Um que tinha exame, ok, já descolou a retina, agora o cara apavorado com outro olho. Precisa tomar muito cuidado nessas coisas. Isso aí. Muito bom, Raquel. Agora que você já deixou o Eduardo Novaes falar, Júlia. Muito obrigada a todos. Vamos então encerrar essa nossa mesa e dar espaço para a praça seguinte. Legal, vamos dar sequência então. Obrigado, pessoal. Esse módulo é sensacional porque tem muita aplicação, né? A gente vê que é um grande problema da oftalmologia. E agora a gente vai mudar para uma sessão não menos importante, na verdade, muito importante, que vai ser liderada pelo Dr. João Neves, né? A gente vai ter ilustres pessoas que começaram a fazer muita diferença na oftalmologia, discutindo alguns problemas que é o acesso, né, à oftalmologia. Então, a gente vai tentar discutir aqui como formas de democratizar o acesso à assistência oftalmológica, que a gente sabe que no nosso país é tão desigual, né? O professor Rubens, o professor Mauro, eles viajam para diversos lugares do Brasil para tentar ajudar, de certa forma, esse problema. Então, eu queria passar a palavra para o Dr. João, agradecer todos que participaram dessa sessão atual que finalizou e agradecer a todos que vão começar a participar dessa nova sessão e vamos dar início agora ao nosso último módulo de hoje. João, por favor. Muito obrigado, Eduardo. Agradecer ao convite, a oportunidade de estar participando desse grupo, que é do Grupo de Liderança da Academia Nacional. Agradecer o professor Rubens pela liderança que ele sempre exerce, a referência que ele é para todos nós. Nessa sessão, a gente vai contar com 3 convidados. Um deles é um convidado internacional, o professor Igal, que é de Israel. Vou fazer a apresentação dos colegas em português, depois a gente vai seguir algumas apresentações em inglês, eventualmente as pessoas que estão participando, se quiserem fazer perguntas em português no chat ou que a gente direcione as perguntas também, a gente conduz dessa forma. Vou só compartilhar aqui uma breve apresentação. Então, o objetivo dessa apresentação é discutir um pouco sobre a democratização, um ponto de vista super social, mas também um pouco da questão do desenvolvimento translacional, né? Como a gente traz essa ciência toda que está desenvolvendo para se tornar aplicações de massa. Então, o primeiro convidado vai ser o Stuck. O Stuck é um apaixonado por tecnologia e inovação, é o CEO da Falcon. A maioria dos oftalmologistas já conhece o trabalho que ele está desenvolvendo. É uma startup brasileira, é PhD em Engenharia de Computação pela Unicamp, tem um MBA pela FGV e é mestre em Engenharia Elétrica e graduado em Engenharia da Computação da USP. Possui experiência no desenvolvimento de software e hardware, processamento de imagens, visão computacional, aprendizado de máquina, gestão de negócios, marketing e estratégia. A cara dele é o Wire, um retinógrafo portátil que muitos de nós conhecem.
O outro convidado será o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é membro da diretoria da Federação Nacional de Entidades e Associações de Diabetes, coordena o setor de oftalmologia da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e comissão do terceiro setor da Sociedade de Retina e Vítreo, e é membro médico do Instituto da Visão e médico voluntário na Unifesp. O terceiro convidado vai ser o professor Igal. Ele é retinólogo, professor associado da Faculdade de Medicina de Tel Aviv, chefe da Clínica de Eletrofisiologia e diretor do Laboratório de Pesquisa de Retina da Sheba Medical Center. É o fundador de 2 startups, membro do Comitê de Patentes da Sheba, e atuou como presidente do Comitê de Ética e Regulamento da ARVE. O professor Igal coordena um grupo de pesquisa que tem um foco muito direcionado para doenças degenerativas e aplicação de data science, inteligência de máquina e deep learning em retina, e tomou uma notoriedade mundial em algumas publicações. Foram feitas algumas reportagens sobre o desenvolvimento que ele está fazendo de correlação de imagens de fundo de olho com o resultado de exames de sangue. Professor Igal, it's a pleasure to stay with you today. Could you share with us some of your experience in developing new technologies and how these technologies can change the practice? Thank you very much. Thank you very much for inviting me for this meeting, and I would like to share some slides and I will talk about the objective visual field. One of the unmet needs that we have in ophthalmology is an objective function test, because as all of us know, the structure is objective. The OCT, the fundus camera, it's all objective. It's really easy to do. The patient, we don't need patient cooperation. However, the visual field is much more dependent on patient cooperation. And objective and accurate visual field test can help us for early diagnosis of eye and even brain disease. This can lead us to superior treatment and sight prevention. The use of visual field is mostly in glaucoma, and we know that glaucoma is the second leading cause of blindness worldwide. And the asymptomatic stage is very long. We need at least 50% of damage to the optic nerve to get some visual field damage. So to prevent blindness, we need early diagnosis and sensitive progression monitoring. Current subjective visual field tests fail to do such target. So the test that we know is shining in white light in 54 locations. And the patient needs to report whether it sees or not sees the light. Glaucoma can severely damage the patient visual field test. And however, the visual field is the most important test for diagnosis and monitoring of glaucoma progression. Still, we have problem to evaluate glaucoma progression with the OCT. So in glaucoma, early detection of visual field deterioration is essential because the damage is irreversible. What we can do is to prevent an additional damage. We cannot restore vision. And there is no objective, reliable test for visual field test. The current visual field test is subjective, and for me, it's very hard. I have visual field tests in my clinic. I have visual field tests in the university, in the hospital, and it's much easier to operate with the patient the OCT for the glaucoma.
However, with the visual field, I find it difficult. The high retest variability hinders progression and monitoring, and there is inadequate, and the current tests are inadequate for early detection of glaucoma. We cannot distinguish whether the problem is retina or optic nerve or even brain. So sometimes I select specific technicians to do the visual field because not all of our technicians can do the visual field appropriately. What we do in this novel technology, we use the pupil reaction to light. And when the pupil and when the light is shining on the retina, it goes through the optic nerve into the midbrain and then go backward and constrict the pupil. Now, with the red light, we can stimulate the cones. With the blue light, we can stimulate the rods. And with the very high intensity blue light, we can stimulate the ganglion cells, which have melanopsin, which are colored with melanopsin. They are reactive to light, and they don't need the photoreceptor to stimulate them. They are responsive for the sleep and the circadian rhythm. So our system relies on shining red and blue light in each of those locations, measuring the pupil constriction, and compare all the locations' responses to normal subjects. And with this, we can get an objective test, simple and reliable. We have a Ganzfeld dome, and more than 54 LEDs. We have 76 LEDs, which can also do the 30-2 visual field testing, but right now we are doing the 24. And we have infrared, which can measure the infrared light, which can help us to measure the pupil constriction. And here is a simple video that will show you how it works. You can see that we capture the pupil, and in each location, here is the pupil constriction. In each location, we shine a light. Now we are shining a blue light, which help us to measure the blue light response. After that, we can shine a red light in any of those locations, and then we can get a response for the blue, red, and high intensity blue. Now we can look at, not just we have those three stimulus, but we also can look in each one of the stimulus, we can look at different kinetics. We can look at more than 30 numbers in each one of these stimulus, in each one of these locations. For example, we can look at the amount of constriction, okay? We can look at the maximal constriction velocity, where the slope is the most fast. And we can look at the time for this location. We can also look at the relaxation phase of the pupil constriction. So when we measure the response to red light, we are measuring the cone's response. And this is how the cone's response looks like. We can measure the blue light, the rod response. This is how the blue light looks like. And we can measure in each one of those responses the amount of constriction, as you see here, or any type of parameter. However, when we measure the IPRGCs, the melanopsin response, we need to stimulate a longer response with high intensity blue. And as you see, the recovery of the pupil is much longer. So what we do here, we measure the amount of recovery. And
when the response is pathological, you can see that the recovery is much faster. So we measure the PPR, the amount of recovery. Since this test is objective, we can also measure not just glaucoma patient, but also macular degeneration, because we don't need the patient to look at the fixation. We just need to ask the patient to look straight forward, and we can follow him while he's doing that. And the task is very easy, so the patient will easily look straight ahead, and we can measure the central locations and the peripheral location. We also can do the retinitis pigmentosa patient. This subjective test for retinitis pigmentosa is very stressful, because when they see that they don't see, they don't like it at all. But with this test, we don't ask the patient nothing. We just ask him to look straight forward, so the test is much comfortable for the patient. And more than that, we do have the optic neuritis patient that we can also measure. And in all those groups of disease, we found that with our test, we can get ROC analysis of 95, 94, 97, and 91%, meaning that the sensitivity and the specificity of the test is high, with a p-value that is very significant. This was published in Ophthalmology, IOVS, and other TVST. We can also correlate the responses to visual acuity, which is objective. It's a type of objective visual acuity test. We can correlate with the OCT, and you see that the correlation with the OCT is even higher than the subjective test, which is the Humphrey. Here is an example of a patient with an arcuate scotoma. And you can see that the arcuate scotoma is actually resembling the response for the red and not for the blue, because the blue is much more affected. So we can actually see that there is a difference between the different pathways. And if we can see there, it doesn't mean that we can see with the blue, with the rods. It means that we can see with something. But with this test, not that it's just an objective test, it is beyond that. It can tell you which system is working and which is not. This is the PPC, the amount of constriction, and this is the MCV. So in each one of those eyes, we can do around 30 maps of visual field, not just those two. I mean, it's more than 30, it's actually 60, because it's for each type of light, we can do 30 maps of different parameters. And all of this is analysis that we do after the patient goes, so we don't need the patient to wait. Here is a more severe patient, and you can see with the blue, all the photoreceptors are affected. However, for the cones, there are still some photoreceptors that are more alive, and maybe they can, if we can treat them, we can improve them. So the visual field is not totally blind. The glaucoma study included 60 patients, 16 patients. We did color vision, Humphrey visual field, OCT, and our test. And we found that that if we checked all the locations for the IPRGCs, those melanotic ganglion cells, we can detect the disease with high sensitivity and specificity with one location in the center. So only one dot you need. You don't need all the tests to get a very high sensitivity or specificity to diagnose glaucoma. And this is the ROC analysis. And we can even improve that. Here you can see
that the blue stimulation is more affected in glaucoma patient than the red stimulation. But that's what we already know about glaucoma. And the ROC analysis shows that for the blue, it's much more higher than the red. If we take more than one location, we can take 4 in the center and 4 in the periphery. And we can get a higher ROC analysis of 95% with a very small p-value. I mean, this is a very, lots of zeros here. So as you see here, this patient has a better visual field. Sorry. This patient have a better visual field than the other two with an MD of -8. This is -17, and even lower, -35. And the severity here resembles, with our system, it is resembling the Humphrey visual field. So we can also show progression and severity with our test. So in conclusion, there is a significant defect in medium and severe glaucoma patient in rods, cones, and melanopsin-mediated pupil responses. 8 points, which will take around 32 seconds to measure, of rod-mediated pupil response can yield high sensitivity and specificity of ROC analysis of area under the curve of 95%. And this test may present a simple, objective, and reliable tool for glaucoma diagnosis. So until now, we talked about the eye, but when we have an objective test, we can go ahead and measure patients who are less cooperative, like brain tumors, like Parkinson, like Alzheimer. And we found here as well high sensitivity and specificity, which was quite remarkable. This was not patients with Alzheimer, those were siblings of offspring of their mother or father had Alzheimer. And we did found with this test whether they had family history or they didn't have family history with this test. So yes, we can use this test not just for macular or optic nerve disease, but also for brain disease. So we can use AI analysis for differential diagnosis, not just for to distinguish between pathology and normals, because we have many parameters that when we look at each one of the tests, we can find whether the velocity is pathological or the latency. And in each disease, you can find different parameters. So we can do differential diagnosis. We can, since this objective test enable precisely to show severity, so we can use it as for progression and monitoring. And we can even determine objectively visual acuity. This is one of our projects. This was an objective visual field. However, as you mentioned, we have other projects that we are working on, and I'll be delightful to answer any questions. Thank you. Thank you very much, Professor. We had a question by Kaleni. The question is, we know the response of PLR is affected by some conditions like medications, apnea. Do you think this bias can affect the ophthalmology disease? I mean, this bias can affect the ophthalmology disease diagnosis. What's your opinion? The question is on the chat.
You're perfectly right, and the pupil is something that can be affected, but by cell exfoliation, by treatment, medication, and more. However, when we measure with the blue light and red light, we can actually, this is an example of how to analyze whether the problem is in the pupil or the problem is in the optic nerve. So when we measure with the red light and the blue light, both of them will be affected similarly. And if the disease has a problem, only one of those stimulus will be lower. So this is one strategy that we can work. We can work also on different parameters. There are parameters that are more affected by the pupil, and there are parameters that are less affected by the pupil. And we can, for example, the MCV is less affected by the pupil. The PPC is more affected by the pupil in cell exfoliation and so forth. Great. Professor Paulo, do you want to make a question? Yeah. So, which Paulo? Oh, sure. Okay, thank you. Hi, Gal. I'm sure you know about the development, the early development in this issue. And from the 90s, from Cardone in Iowa, we have patents out of it. And first question is, what did you change to get freedom to operate under this patent? But that's not the most important question I want to ask you. But how Israel is proceeding on funding these ideas? Because we know that without an ecosystem, an environment that will protect and will fulfill the needs for regulation, for patents, for further development, to amplify the number of patients, to scale up, you now know as the scale-up nation. What's the environment there that take this idea that didn't fly in the US at that time and will make it fly now? It's a very interesting question, and I think it has at least two parts, but I'll try to answer the first one with the Cardone, how it worked. I remember it was in AVO. I was quite tired, and I went to the dark room, and I want to rest, but instead of resting, I saw somebody showing some blue light and red light on a pupil. I said, wow, that's interesting, but I would like to do it in a focal stimulus. And then I somehow started, I got some $20,000 donation, and I bought some equipment, and 2 months later, somebody came to Israel to speak about the pupil, and I saw him, and it was the Cardone. I didn't know his name that time. And what happened in the 90s, that Cardone used white light. And only when he used, and the blue and the red light he used on the full field. I didn't know that, about that he used that the white light on like what I use in the red and the blue. So by mistake, I just combined those two issues, and that's the difference between what I did and what Cardone did. That's it. And now the ecosystem. It's a big issue. It's, I think that as an inventor, you need to use your mind and brain, not as an inventor, not just to invent things, but how to get the money. And it's not easy at the beginning because of many issues. At the beginning, I got some donation, and then I got some grants, and then I got some money from the industry. In Israel, in Sheba, we are the largest governmental hospital, so we can get money not just from
the health department, but also from the industry department. So there are small grants. It's like, let's say like $200,000, and it can make you fly a little bit. But it's still not easy. It's still not easy because the thing, what helped me to do those progress is by creating platforms to investigate my ideas, but also to help the industry to move their project into the Ministry of Health and clinical trials. So that's how I kind of play around getting the money from industry, from so you kind of playing around like an inventor, not just for the invention, but also for the money. Great, Professor. Professor Rubens, Eduardo Novaes antes. Eduardo Novaes estava na frente. So thank you, Professor Belfort. Still regarding Colleen's question, I think that the medication can be a bias for evaluation, but if we think, since this is objective methodology of evaluating the retina, we can also apply this for quick response in studies for specific medications. For example, if we want to know if a specific medication has an impact of the retina cells, we can take this medication and use this device to quickly evaluate the increase or the decreased response. So I think this could also be applied. Just correct me, Professor Eagle, if I'm wrong. This could be easily applied for research for new medications. So I think this is, because everything that is objective, it's much better for us to evaluate and use as a research instrument, as a biomarker for developing new treatment. So what do you think about this? Eduardo, I think that you're perfectly right. One of the issues to show treatment and to have an established idea what are you doing or not is to do as much as objective tests as you can. Because when you compare to a placebo and you give a patient a treatment that can kind of give him light, he will click the visual field easily. Now, so you have to do it compared to placebo, and sometimes you lose the benefit because you did it on a subjective test, because the placebo is also have some benefit. So the objective test is very important, and I must say that I like to have as much, at least 3 or 4 tests, like a structural and functional, and of course objective test that will help us to determine that we do something or we are not. And this is important. Yes, I perfectly agree with you. Professor Rubens? Well, first of all, I want to congratulate you, Professor Rothenstrach, for your work. When Fabio Lavinsky brought me information about your work, I got very excited since the beginning. I believe this is very important research, and visual fields in glaucoma have been overestimated, and at least in our experiences that visual fields are not adequate really to be used in the population screening, and in most of the glaucoma patients we rely too much in subjective information, and we should have better ways and better tools to evaluate it. And I believe that that kind of research really is necessary, and we are very open maybe to participate in the development of new tools and devices and strategies that you have here in Brazil. Brazil and Israel are going together in many researches, and maybe
this would be something that we could accomplish also in Brazil. Congratulations. Thank you, Ruben. And I must say that you mentioned Fabio Lavinsky, and we have met a month ago in my clinic, and it was, quite frustrating to see how much the visual field is not answering easily the answers that we want to know about patients. And I perfectly agree with you that we need something fast, easy, and objective, like the OCT, that will work. And the OCT doesn't answer all the questions that we need because it's structural and not functional. So I believe also it's very important not to really establish something that has to be better than Goldman fields or similar fields, because as one of my patients said, I'd rather do a colonoscopy than another visual field. I don't take it anymore. You're right. There's so many patients who says, and for many reasons, who says, I rather not to do that anymore. It's really stressful. So yes, I believe that a half a minute, 1 minute test, objective, will tell us much more than what we are currently do. And I'll be more than happy to collaborate with Brazil and with you and to do multi-center study, because it's important. And as we get more data, we will understand better what we are doing. Yeah, and Lavinsky would be the right person to lead this. Excellent. Thank you very much, Professor Igal. Now I'll call Stuckey to present the development of the device of fundus camera and another device that he's working in. Could you please stop at the sharing screen, Professor? Yeah, sorry. Thank you. Hello, everyone. It's a pleasure to be here. Congratulations, Dr. Igal. I was here wondering how to use these importable devices as well to help to enable the glaucoma diagnosis and make it simpler. So as an engineer, it's a big pleasure to be here talking to Brazilian Academy of Medicine. And I will share my screen to show a little bit what we are doing here. Can you see my screen? Sim, professor. Yes, okay. So as João said, I'm CEO of Falcon Technologies. Falcon is a Brazilian startup located here in São Paulo. São Paulo has a good ecosystem as well, like Israel, not so big, but improving and increasing, with some agencies from government like FAPESP that help us a lot in this project with grants to start the researches and help us to create this project. So what we did here, we brought to the market a disruption. Our idea is to allow to make simpler exams of the eye, not only the retina, but capture photographs from the front of the eye as well, anywhere, and also enables telemedicine in an eye. So for doing that, we started using smart devices. In 2016, when we started this project, we started developing the camera using a smartphone. In the beginning, the smartphones were not so good, but now we are improving year after year, and the results are really, really good. So in this contest, we created this device that's the Falcon Eye. That's a portable device that enables you to capture good images of the retina and also to synchronize these images to the cloud. We have Anvisa, FDA approved as well, and now we are starting to sell this equipment abroad. Our idea is not to create only a simple device that you can use anyway, but also to make the physician, make the doctor close to the patient. So we created the Eye Cloud as well. So if you are using this device in primary care, for example,
you can put this close to the patient, and the physician receives the images in the hospital in other city, for example. So this is how we integrate everything. And it's also possible to integrate with other systems using DICOM protocol. And what is possible to see with this device? The retina, the optical nerve, macula, retinal vessels, and also anterior segment. Here in Brazil, a lot of regions, IR is being used for anterior segment. For example, in the north region, we have a lot of cases of cataract and pityriasis. So the device is not useful only to detect the retina diseases, but also from the front of the eye. But the main disease that we can help is related to diabetes, diabetic retinopathy, glaucoma, and macular degeneration as well, and others. The examinations that this device can perform is the anterior segment, head-free, color, with a very good image quality. And also we have the panoramic imaging. The device has internal targets that the patient can fixate, and we capture all these points, and after we can create this panoramic, this mosaic image inside the device. It's not necessary to send this to the cloud. And also we create this optical nerve stereophot, here using two images, one with the macula in the center and the other with the optical nerve in the center. And with these two views, we create this 3D image, helping to see the excavation or 3D alteration in the eye, like a tumor or other thing. Here I have a benchmark with Triton. That's a Japanese device from Topcon. That's a very good device. And we can see that we have a very good image quality related when we compare with this device that is much more expensive and is not portable as well. And here in Brazil, we already used this technology with more than 400,000 patients in all Brazilian regions, and we are expanding. Here I brought some pictures using in task force projects, for example, in Itabuna, that is a big project related to diabetes. In Rio de Janeiro, with the Army helping to make this task force. In Northeast regions, in Amazon region as well, in Indian communities. So we have a lot of use of this device, not only inside the clinic, where our idea is to bring this device out of the clinic and help the patients to be closer to the patients, helping to democratize this kind of examinations. And now we are finishing our AI model. The idea here is not to replace the doctor, but to help the doctor in the diagnosis, mainly in the primary care. What we are doing here, we have a big data set of images with more than 1 million of images of the retina. And we are training with deep learning models, convolutional nets, and we can detect the alteration, the region of the alteration, the eye, and also to create a score for the patient. And based on the score, it's possible to refer this patient easily, sending, for example, referring to a doctor or not. I truly believe that this can be very useful for primary care. For example, here in Brazil, we have the UBS, the basic units that help the patients in the front. And I believe that using this, for example, with diabetic patients, we can help to avoid a lot of blindness cases. And that's what we love to do, help the patients and try to democratize the visual health with technology and innovation. Thank you very much. Thank you very much, Stucky. I'll ask Paulo Henrique Morales to present for us, and then to manage the time. At the end, we can make any questions, okay? Thank you very much, Stucky. Para democratizar a apresentação, a gente combinou de fazer uma em inglês e outra em português, para que todos tenham acesso, né? Falando da assistência e da democratização. Vou contar um pouco da nossa história e cada coisa que a gente foi aprendendo, porque isso daqui é cada passo, ninguém dá um pulo, todo mundo vai dando passos e esses passos vão construindo os programas.
Nós iniciamos os programas desses para tentar democratizar o exame de fundo de olho através dos mutirões. Lá em 88, lá com um dia de chuva, que vocês podem ver à esquerda, e esse exame ele necessitava para fazer o oftalmologista presente. Isso formava, e eram eventos levavam grandes filas, vocês podem ver que eram eventos pontuais, mas eram extremamente eficazes, porque cada evento desse a gente conseguia ver de 1.500 a 2.000 pessoas, e durante 2 meses a gente dava tratamento para todo mundo. O primeiro passo que nós demos foi em São Miguel Paulista, é um bairro na periferia de São Paulo, onde nós aprendemos que gostamos muito de máquinas complicadas, mas para alguns eventos é melhor ter, em vez de um carro de Fórmula 1, é melhor ter um aparelho mais simples que possa ser conduzido por todos. E aprendemos a simplificação e a precisão desses aparelhos são necessários para esse tipo de ação. O segundo passo foi uma grande chance que nós tivemos com uma parceria com a SPDM, aonde nós levamos agora todo esse nosso para unidades, 14 unidades na região norte de São Paulo. E, por nossa surpresa, 46% dos pacientes não vinham à unidade pegar os seus exames, e com isso a gente fez aquele segundo passo que o Stuck mostrou para a gente, que é levar o exame até onde o paciente tem realmente a ação dele, na unidade de origem. Então, nós fizemos essa ponte, ou quer através de mandando os resultados pelo e-mail do próprio paciente, ou disponibilizando um portal para coletar os exames, os resultados. E, como nós sabemos, no Brasil não basta a gente ter uma metodologia que seja adequada para fora do Brasil, ela tem que ser comprovada que ela existe para pacientes do Brasil, e isso cada vez está ficando mais válido, principalmente para esses instrumentos que têm inteligência artificial. A gente começa a ver a razão disso, onde nós validamos esse tipo de metodologias locais e como a área que deve ser representativa do olho, e 96% dos casos onde comparamos fotografias nessa metodologia com um especialista, um oftalmologista especialista em retina, obtendo todos os campos através do mapeamento, ele teve 96% de correlação. E nós também vimos que é possível fazer exames sem a dilatação, mas temos perda de 16% ainda com as máquinas atuais que necessitam de flash, e segundo as fotos a gente perde alguma coisa de campo. O passo seguinte foi um contrato que nós tivemos a oportunidade de fazer com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, onde o atendimento nas cidades ao redor da Grande São Paulo, ela nos ensinou que, para esse tipo de ação em saúde pública, é necessário que a cidade tenha estratégia da família para que eles saibam onde esses diabéticos estão. A proporção para que encontramos um caso com risco de cegueira, eles estavam fazendo 5 exames para cada um paciente encontrado. E o custo de R$325 é 5 vezes menor do que o método convencional, todo o que o paciente usa hoje atualmente para esse tipo de diagnóstico. E demos um passo. Apesar do Stuck não lembrar da parceria com o Instituto da Visão, nós lembramos dele na ação da ANAD. Nós usamos, junto com o IPEPO, a ANAD e a Felcom, nós fizemos a primeira campanha de diabetes sem oftalmologista presente. Médico presente, mas não oftalmologista. Além disso, nós usamos também esse tipo de máquina lá em cidades longínquas, né? Depois de todo essa aprendizado, nós conseguimos implantar isso lá na Amazônia, na cidade de Montenegro, em Rondônia, onde existe aí, que vocês estão vendo, o Dr. Marcelo Aranha, que o objetivo dele não é oftalmologista, ele não tinha um hospital geral, mas a primeira demanda da região era oftalmologista. E nós conseguimos fazer esse apoio à distância e levar o que ele precisava, essa necessidade local, para a região. E o acesso, nós acho que a gente está errando o nome, não é dificuldade em acesso. O que nós temos objetivo primeiro é fazer o exame e depois fazer tratamento se necessitar. Então, o objetivo final é dar a condução melhor para o paciente.
Então, agora que nós temos um equipamento, uma metodologia barata, nós podemos multiplicá-la por várias vezes à distância. O problema agora, a próxima barreira é como é que a gente faz agora os profissionais encaminharem os pacientes para esse tipo de metodologia. Como eu disse lá no começo do encontro, a oftalmologia está meio separada do restante das outras especialidades. Então, uma coisa que a gente está encontrando e a gente está batendo muito hoje é o oftalmologia com biomarcador. Um biomarcador para infarto, para vocês terem uma ideia, o paciente com retinopatia diabética proliferativa tem 11 vezes mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio do que o outro diabético, e essa é a principal causa de morte desses pacientes. A gente pode ver com 4 anos de antecedência aqueles pacientes que vão para diálise. Cada paciente com qualquer tipo de retinopatia tem 3 vezes mais necessidade, pode ter 3 vezes mais de necessidade de diálise que um outro diabético sem retinopatia. E 50% dos que chegam à proliferativa vão para insuficiência renal. E isso é o maior custo hoje em saúde pública. Através desses estímulos, não mais para saber se ele vai ter chance de se enxergar ou não, é que ele conversa com o oftalmologista. Hoje nós estimulamos os médicos a encaminhar os pacientes portadores de diabetes, por exemplo, para que eles saibam predizer qual é aquela bomba que está dentro do consultório dele. Eu tenho capacidade de gerenciar esse paciente, se eu não souber, ele já manda. E manda para o especialista que ele vai andar para frente. Algumas outras barreiras existem, então só acesso ao equipamento ele é insuficiente para que possamos levar, sim, saúde a mais pessoas e em lugares mais distantes. Eu acho que agora eu gostaria de receber as perguntas, vou descompartilhar a tela, porque eu gosto de ver a cara de todo mundo. Muito obrigado, PH. O projeto que é desenvolvido por vocês é sensacional. Eu tive a oportunidade de estar aí com vocês. Queria verificar com o Caio e com o Edu se a gente vai para o fechamento ou se dá oportunidade para alguma pergunta. A gente está agora no tempo. Acho que a gente tem oportunidade para algumas perguntas ainda. Vamos lá. Não sei se o Oswaldo quer fazer algum comentário também na parte de retina. Eu sou fã do José Augusto, além de fã do equipamento dele, porque ele representa tudo de bom e o que a gente precisa na medicina e na oftalmologia brasileira. Ele desenvolveu um produto que, na minha experiência, aí, 2 pessoas sabem que isso é verdade, o José Augusto e eu. Ele nunca me pagou nada, eu nunca recebi nada. Então, mas eu faço questão de, justamente por isso, ser muito sincero. É uma alegria ver um equipamento dele, brasileiro, barato, portátil, competir e ganhar com concorrentes poderosos e caríssimos. O equipamento dele dá poder para o médico não oftalmologista, porque o poder do médico oftalmologista é muito limitado em oftalmologia, porque ele não consegue mandar o paciente correto. Ele manda todo mundo e o paciente acaba não vindo. Então, a gente dá para o médico oftalmologista a maneira de dizer, vai logo procurar o oftalmologista, é fundamental. Então, é isso que o oftalmologista precisa também. Eu não posso receber 1000 pacientes de diabetes toda semana na Escola Paulista de Medicina e descobrir que 980 são normais. Eu quero receber os 20 que precisam. Então, o screening, a avaliação prévia pelo médico não oftalmologista é fundamental. E mais ainda, cá entre nós, aí o médico não oftalmologista não precisa nem mandar para o oftalmologista, já manda para o especialista em retina, porque você fazendo isso, você economiza viagens, tempo, dinheiro, é bom para todo mundo. E quando ele vê um problema de glaucoma na papila, ele já manda para o especialista em glaucoma, não manda para o indivíduo que faz catarata, e vai daí em diante. Então, esse tipo de coisa é fundamental na medicina. Parabéns, José Augusto. Oswaldo, quer falar? Nós temos também o acadêmico Arno von Ristel aqui presente. O Arno é da Academia Nacional de Medicina, cirurgião. Bem-vindo, Arno. Oswaldo. Sem som, Oswaldo. Nessa manhã toda, eu acho que a gente viu muitas coisas interessantes, mas especificamente nessa última parte, é muito importante essas maneiras de diagnóstico à distância, especialmente na retinopatia diabética, no glaucoma. Isso pode somar muito, como o professor Rubens falou, quer dizer, evitar para que, especialmente, populações menos assistidas não percam tempo, às vezes, indo
procurar um oftalmologista que não tem nenhuma necessidade de resolvê-lo, procurando um oftalmologista que faz a especialidade errada, ele já pode ser direcionado, e o oftalmologista que às vezes não tem tempo, às vezes no serviço público, de atender milhares de pessoas, ele vai atender realmente quem tem uma necessidade mais premente, quem tem um diabetes com necessidade, quem tem um nervo óptico que sugere um glaucoma. Da mesma forma que também vimos aí esse campo visual hoje como um exame objetivo, quer dizer, uma coisa que também eu acho que muda totalmente o paradigma do diagnóstico desses pacientes. É um exame de difícil interpretação, às vezes pelo paciente, cansativo, o paciente não aceita bem. Se nós tivermos isso funcionando como uma rotina, acho que é um grande passo também no diagnóstico e no controle do glaucoma. Acho que foi uma sessão muito importante em toda essa manhã, em especial essa parte agora que estamos comentando, né? Eu concordo com os comentários e colocar também o que dos biomarcadores. Acho que os biomarcadores são para a gente poder atuar em outras áreas da medicina e poder ajudar o paciente de uma maneira mais eficaz. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue vários critérios, vários indicadores que podem ser utilizados para prognóstico e até diagnóstico de doenças específicas. Eu concordo. Muito bom. Eu queria reforçar que, graças ao trabalho do Paulo Henrique Morales, nós temos agora um dado que é 85% dos pacientes que procurariam oftalmologia por questões médicas não precisam vir. 85% é óculos, é alteração de conjuntiva, olho seco, mas é 15% só que realmente precisa vir por glaucoma, por lesão macular, retinopatia diabética ou catarata. Então, vocês imaginam, a gente reduz já 85% a menos das nossas filas com essa sistematização. E o Paulo Henrique também, o trabalho dele é muito importante, são 80 mil pacientes SUS, Sistema Único de Saúde. Nós não estamos fazendo medicina para hospital boutique, nós estamos fazendo medicina para a população brasileira. Bom, não sei se tem mais algum comentário ou pergunta. Se não, eu passo a palavra para o Caio, para o Edu, para não apenas encerrarem, mas contarem da próxima reunião, né, do próximo bloco. Rubens, só na tua fala, eu queria inverter, não é que a gente reduz, a gente aumenta a nossa capacidade em 80% para atender coisas onde a gente precisa dar toda a nossa formação médica. Concordo, é a tal da janela da oportunidade. Não adianta eu receber o paciente com a mácula antes dele ter o problema da mácula ou depois ele ter ficado cego da mácula. É aquela janela que a gente precisa agir. Né? Edu e Caio. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e a presença de todos os moderadores e discutidores para essa manhã. Nós tivemos 4 módulos excelentes de inovação. Como o professor Rubens falou, daqui 2 semanas nós vamos ter mais 4 módulos de apresentação, também no mesmo formato de discussão. E gostaria de convidar todos para a presença em 2 semanas do evento. Obrigado. Edu vai convidar todo mundo para o churrasco na Barra primeiro, e depois ele vai... Já está pronto aqui. É o Rio de Janeiro à parte, né, professor? Queria agradecer a presença de todos. As discussões foram... Eu acho que o evento, como ele é inovador, né, esse modelo sempre teve dúvida se ia ser sucesso ou não. Eu acho que todos podem concordar que realmente foi sensacional. Daqui a 2 semanas a gente vai ter um módulo que vão ter temas super importantes, que a gente teve até uma pitadinha, né? A gente vai ter aqui hoje, a gente vai ter uso de inteligência artificial com discutidores que têm bastante experiência com isso, terapia gênica em oftalmologia, a gente também vai ter o uso de célula-tronco e a gente também vai conversar sobre uma coisa muito importante, né? Que é visão e bem-estar. É um módulo que muito pouco às vezes é conversado, mas que é muito importante, né? Onde a gente vai dar um conforto para os pacientes. Então, eu queria agradecer a todos e parabenizar todos os moderadores e a Academia Nacional de Medicina pelo evento maravilhoso que a gente teve essa manhã. Obrigado. Até logo, pessoal. Bom fim de semana para todos.
Obrigado, Tchau. bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.